E nesse vídeo eu vou te mostrar como criar sites responsivos de verdade usando o Elementor. E é importante que eu te avise que essas informações que eu vou estar passando eu peguei no próprio site da Elementor oficial. Então são dicas muito bacanas de você estar conhecendo, e eu também vou estar utilizando algumas imagens ilustrativas durante esse vídeo que vai facilitar que você entenda essa explicação. Então, se por acaso você já teve algum problema ou está tendo algum problema com a responsividade, seja ali em todas as telas ou somente em algumas específicas, não se preocupe que nesse vídeo vão ter várias sacadas super interessantes para você. E a primeira grande sacada que eu quero passar para vocês é que a gente pode estar utilizando outras unidades de medida que não sejam o pixel, que é o padrão que vem ali no Elementor. Se vocês forem reparar, basicamente tudo que a gente faz no Elementor é utilizando a unidade de medida de pixel, que justamente é a unidade mais conhecida. Inclusive, quando a gente vai a alguma loja comprar uma TV, um monitor, um celular, a gente sempre se depara com essa informação de quantos pixels que tem na tela. Seja ali uma tela HD, Full HD, 4K ou algo do tipo, a gente sempre tem essa informação. Porém, com essa unidade de medida, a gente tem algumas limitações. Por exemplo, se você estiver fazendo o site com uma tela Full HD, 4K, e o seu cliente ou o seu usuário estiver acessando em uma tela HD, que é muito comum que isso aconteça, vocês vão estar tendo visões diferentes. Afinal, a sua tela sendo Full HD tem basicamente o dobro de pixels disponíveis para ser utilizado. Então você vai ter muito mais espaço para utilizar, sendo que seu usuário vai ter muito menos espaço para estar visualizando. Então, por exemplo, se você define um título com tamanho de 50 pixels, a visualização vai ser muito diferente quando você estiver utilizando um monitor HD para um monitor Full HD. Afinal, o Full HD tem o dobro de resolução do que teria o HD. Ou seja, tem muito mais espaço disponível. Então pensa na seguinte situação: eu vou estar colocando uma imagem aqui na tela, e nessa imagem a gente vai estar definindo o espaçamento do parágrafo com 200 pixels. E no desktop vai estar tudo certo, afinal ele tem muito mais espaço para poder ser utilizado. Afinal, é uma tela muito maior, com bastante pixels liberado para a gente estar utilizando, e está tudo certo, fica de uma forma muito bacana no efeito que a gente precisar. Porém, quando a gente vai para a visão do celular, vocês vão perceber que a gente tem 200 pixels igualmente espaçados, e isso no celular é um espaço muito grande, ocupando aí até mais da metade da tela, dependendo da situação. Então é uma situação que essa unidade de medida padrão acaba sendo desvantajosa. Portanto, se a gente está utilizando essa unidade de medida, a gente vai ter esse tipo de problema. O que já não acontece quando a gente utiliza outras unidades de medida, que é, por exemplo, a porcentagem, ou então a unidade de medida em, para quando a gente está utilizando texto. E nessa mesma situação, aqui tem um exemplo do desktop, então a gente pode reparar que ficou exatamente igual era antes, só que dessa vez, em vez de a gente estar utilizando a unidade de medida pixel, que é o padrão do Elementor, a gente está utilizando a porcentagem, o que vai deixar aqui com a mesma estética, mas a grande diferença é quando a gente vai para uma tela menor, como por exemplo a tela do celular. Se vocês forem reparar, agora sim a tela do celular está respondendo corretamente, porque ela está ocupando esse padding que tinha sido definido apenas de uma forma percentual. Então ele está verificando o tamanho da tela e está colocando proporcionalmente esse espaçamento, o que vai deixar muito mais responsivo o seu site sem nenhuma dúvida. E isso que eu estou falando serve tanto aqui para uma versão responsiva um pouco mais drástica, como por exemplo a versão mobile para a versão desktop, mas isso também é muito válido para versões de desktop em telas maiores e em telas menores. Que nem eu comentei, muitas vezes o seu cliente ele vai estar acessando ali uma tela HD ou até mesmo uma tela Full HD, uma tela 4K, que pode ser diferente da resolução que você está planejando o site. E utilizar essas unidades de medida que eu comentei, tanto a porcentagem como a unidade de medida em para os textos, você vai estar melhorando o seu trabalho, deixando ali na mesma visão que o seu cliente vai estar vendo. E é claro que é sempre válido fazer testes para ver se realmente ficou responsivo, mas fazendo isso você já vai estar elevando o nível da responsividade do seu site de uma forma gigantesca, que não tem nem comparações como era anteriormente. E essa é só a primeira dica que eu trouxe para vocês, e ainda tem mais 3 dicas pela frente que com certeza vai fazer o seu projeto ficar muito mais responsivo.
Mas antes de eu chegar nessas outras 3 dicas, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais dicas que nem essa. E agora sim, a gente pode voltar aqui para o vídeo. Eu vou te passar a segunda dica para deixar o seu site mais responsivo. E essa dica é mais um conceito que você pode estar utilizando na criação do site do que de fato algo prático que você vai estar fazendo alguma alteração, como nesse caso foi essa primeira dica de alterar a unidade de medida. E esse conceito que eu quero passar para vocês é um conceito de criar o site de forma horizontal. E esse conceito é super fácil de entender, que é basicamente a gente está fazendo o site de forma horizontal em vez da gente estar pensando em uma criação vertical. Geralmente, quando a gente está fazendo a criação de um site, a gente acaba fazendo o site por completo e depois vai pensando nas versões responsivas. A ideia de fazer um site pensando horizontalmente é que você faça seção por seção, bloco por bloco do site, e ao finalizar ali o primeiro bloco, por exemplo, ali um cabeçalho, você já começa a editar esse cabeçalho na versão responsiva também, deixando tudo ok nessa versão e depois sim passando ali para a próxima seção. Então, se por exemplo você está fazendo ali um slider ou está fazendo uma seção sobre a empresa, você primeiro finaliza essa seção tanto na versão do desktop como a versão do tablet e a versão mobile e depois segue para a próxima etapa. Isso vai garantir que você tenha uma visão melhor e mais ampla do site e ainda te traz uma outra vantagem que é muito bacana, que faz que você economize o seu tempo também, que é sempre que você for estar reaproveitando alguma seção que já foi feita completamente ali, o responsivo em outras versões, você vai estar copiando também essas configurações responsivas. Então, se você já definiu ali o tamanho de um título e configurou a responsividade, sempre que você estiver copiando ou duplicando esse mesmo elemento, ele já vai estar pegando todas essas informações e automaticamente você não vai precisar depois otimizar título por título, imagem por imagem, texto por texto. Afinal, sempre que você estiver copiando, já vai estar tudo prontinho ali para você, o que deixa o seu trabalho muito mais simples quando você já estiver ali na metade da página para o final, que basicamente você vai estar clonando informações e não vai estar precisando pensar no responsivo do zero, afinal já foi tudo feito anteriormente e aí só vai sobrar pequenos ajustes que você tem que estar fazendo. E então a gente já consegue emendar na nossa terceira dica, que é utilizar imagens diferentes em versões responsivas. Se você não entendeu muito bem o que eu quis dizer, é bem simples, você vai estar vendo aqui na tela uma versão desktop, um banner bem bonito que combina bastante com a versão desktop. Porém, quando a gente vai para a versão mobile, esse mesmo banner não ficaria muito bacana. E para fazer isso é bem tranquilo, o Elementor já tem essa função por nativo, é só você chegar ali na versão do mobile e alterar o banner normalmente, como se fosse escolher uma nova foto, e ele já vai fazer essa diferenciação da forma correta. E como você pode ver, são imagens diferentes, mas elas ainda se conversam muito bem, não importando a versão que seu usuário estiver vendo, ele vai estar tendo a melhor versão possível. Então, para finalizar e emendar a nossa quarta, última dica desse vídeo, essa dica aqui vai complementar todas as outras anteriores. Se você por acaso seguiu todas essas dicas e mesmo assim não teve um bom resultado na versão responsiva, não tem nenhum problema, essa dica aqui vai resolver o seu problema. Imagine, por exemplo, essa seção que você está vendo aqui na tela, como que a gente estaria fazendo ela responsiva. Você pode estar pensando agora que é colocar uma imagem e está colocando esses 3 blocos, um embaixo do outro. E você pode estar até pensando certo se você quiser adaptar apenas. Mas a gente ainda tem uma segunda opção, que é estar criando seções alternativas. E olha só o resultado que ficaria, por exemplo, se a gente fizesse uma seção alternativa, em vez dos 3 blocos de texto um embaixo do outro, se a gente fizesse o carrossel passando texto para o lado, em vez da gente ter essa visão vertical, a gente começar a colocar essa visão um pouco mais horizontal nesse sentido. Isso daqui já melhoraria muito a versão responsiva desse caso aqui, e isso daqui também é válido para vários outros casos. E para a gente fazer isso no Elementor é bem tranquilo também. Sempre que você quiser fazer alguma seção alternativa, basta você ir lá na opção Avançado,
responsivo e ali você tem a opção de ocultar a versão que você não quer que seja exibida. Então, se por exemplo você não quer exibir uma determinada seção no desktop, você clica em ocultar no desktop e você pode fazer uma versão alternativa ocultando ali nas outras versões, que no caso seria o tablet e o mobile. Fazendo isso, sempre que alguém for visualizar o seu site, vai estar vendo somente a seção correta para o tamanho de tela correto, tendo essa visão alternativa que fica muito bacana, que você pode ter muito controle no seu site. E então, se você curtiu essas dicas, eu peço que você esteja deixando o seu like aqui embaixo. Se você tem interesse que eu traga mais vídeos que nem esse, comente aqui embaixo para que eu saiba que você tem interesse e eu traga novos vídeos sobre esse assunto de responsividade, que o que não falta é assunto. E então, esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!